Nós estamos em um semestre em que nós estamos falando a respeito do amor de Deus, amando a Deus, amando as pessoas. Nós começamos uma série de estudos pela manhã, que tem o título Um caminho sobremodo excelente, que é o amor, né? E eu lendo a respeito dessa porção que nós vamos falar aqui, desse capítulo 33, eu intitulei a mensagem dessa noite, é o amor de Deus, coloque aí na projeção, por favor, o amor de Deus sobre a vida de uma pessoa. É o que nós vamos falar aqui essa noite, a demonstração do amor de Deus na vida de uma pessoa. E essa pessoa chama-se Manassés. É sobre esse rei que nós iremos falar aqui esta noite. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, que diz o seguinte: Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Vamos prestar muita atenção na vida desse rapaz. Começou a reinar criança. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantando altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais. Contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Então Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Versículo 11 diz: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-se-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes
militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Senhor, em nome de Jesus, é diante desta palavra que nós iremos ministrar para a tua igreja. E quero clamar, ó Deus, fala conosco. Que esta mensagem seja uma mensagem que venha edificar os nossos corações. E que, acima de tudo, a vontade do Senhor venha prevalecer. E que o teu nome seja engrandecido para todo sempre. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Manassés, se nós estudarmos os reis, né, de Israel, os reis de Judá, ele foi o 14º rei que assumiu o trono, depois que o reino de Israel foi dividido. Manassés foi um rapaz que assumiu o trono, ainda criança. Ele não tinha maturidade para assumir esse reinado. E Manassés, ele tem algo que é algo que nós precisamos entender. O seu nome significa aquele que se esquece. E ele verdadeiramente se esqueceu de Deus. Foi o que exatamente nós lemos na história. Aí já vai uma pergunta para todos nós, né? Será que nós, assim como Manassés, não esquecemos de Deus, muitas vezes, na jornada das nossas vidas? Ter aquela vida com Deus, aquela intimidade com Deus. Aquele momento com Deus. Aquele coração rendido ao Senhor. Aquela satisfação de querer buscar a Deus simplesmente porque Ele é Deus. Essa que é a grande questão. Eu acho interessante, irmãos, porque eu estou dizendo isso? Porque o povo de Israel, ao longo de muitos anos, de vários anos, esqueceu de Deus. Não foi só apenas Manassés que esqueceu de Deus. Se nós olharmos aqui, vou marcar aqui a minha... Não, projeta aqui para mim, por favor, capítulo 2 de Jeremias, versículo número 5. Assim diz o Senhor. Isso aí é Deus, irmãos, suplicando. Falando para o seu povo. Abrindo o seu coração para o povo dele. Segundo a voz de Jeremias. Assim diz o Senhor. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem. Olha o sentimento de Deus, irmãos, dizendo para o povo de Israel. Aqui, se nós olharmos nesse contexto que Jeremias estava dizendo, era o seguinte: o povo de Israel havia esquecido dele, no tempo de Jeremias. Mas só que o povo de Jeremias sabia o que Deus havia feito com o povo dele lá no deserto. E foi nesse contexto que o próprio Deus falou diante da voz de Jeremias, dizendo o seguinte: gente, por que vocês esqueceram? Por que seus pais esqueceram de mim? Vocês não viram o que eu fiz por vocês, o quanto eu amo vocês, o quanto eu cuido de vocês, o quanto eu amparo vocês, eu carrego vocês no meu colo, eu trato de vocês todos os dias. Aliás, se vocês estão vivos hoje, isso é permissão da minha vontade. Então por que vocês me abandonam sabendo que eu sou o Deus da vida de vocês?
E é exatamente o sentimento de Deus. Nesse momento, irmãos. E nós, como igreja, nós precisamos nos conscientizar. Porque muitas vezes nós chegamos no momento das nossas vidas em que nós, sim, esquecemos de Deus. Às vezes até por questões lícitas, por questões de aflições que acontecem no nosso dia a dia. Mas nós esquecemos de Deus. E nós precisamos vigiar. Nós podemos perceber aqui, irmãos, que Manassés, ele foi um homem muito privilegiado. Se nós estudarmos aqui a história de Manassés, desse rei, que era um menino, que ele iniciou o seu reinado como um menino, ele veio de um lar cristão. O pai dele chamou-se Ezequias, aquele rei que fez muitas coisas boas. Ezequias levantou altares. Ezequias foi um homem padrão. Ezequias foi um homem de Deus. Ele mostrou quem era Deus para a nação dele. O povo de Judá sabia quem era Deus. E o próprio Ezequias levou essas pessoas a adorar a Deus. Agora, o que esse homem fez? O que Manassés fez? Manassés, ele cresceu num ambiente em que Deus era conhecido e amado. A Bíblia nos demonstra que o seu pai, Ezequias, foi responsável por uma grande reforma espiritual. Eu vejo Manassés aqui, queridos, por ele ter assumido esse reinado com 12 anos de idade, um grande privilégio, e ele tinha uma vida toda para servir a Deus. Porque você já reparou que nós somos espelho dos nossos pais? Já reparou isso? Eu pareço muito com a minha mãe em algumas coisas. E eu vejo algumas atitudes de alguns adolescentes aqui, de algumas crianças, que a gente vê a figura do pai. É muito fácil. É muito fácil ver o Aleph sendo filho do Max. Tem algumas semelhanças. E assim é o filho do Flávio. Então, ele era para ele seguir os passos do pai. Mas não foi assim que aconteceu com ele. Ele usou o melhor tempo da sua vida, não para fazer aquilo que ele ensinou, o que ele aprendeu que era bom com seu pai. Infelizmente, Manassés jogou fora as benevolências de Deus no monturo. Manassés, diante da sua vida, ele teve o reinado mais longo de Judá. Ou seja, teve muitas chances de rever a sua vida. Ele teve oportunidades de refletir a forma como ele estava caminhando. Porque a Bíblia demonstra que ele governou durante 55 anos. Interessante que ele, em vez de parar, refletir, pensar, se conscientizar, ele usou o seu tempo para se destruir. E não só apenas ele, mas uma nação inteira. A Bíblia fala que o povo de Judá seguiu os seus passos. Ou seja, tudo aquilo que Ezequias construiu e levou o seu povo a adorar a Deus, Manassés, irmãos, ele não só prejudicou ele levou toda uma nação para cair juntamente com ele. Ele usou o seu governo para oprimir as pessoas e destruir as pessoas. Ele aproveitou as oportunidades para ser um agente de morte e não um instrumento de vidas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quantos de nós não aproveitamos as oportunidades na vida que Deus nos dá? Quantos de nós?
A gente abre mão como Manassés, fazer aquilo que é certo. Fazer aquilo que é correto. Fazer aquilo que transmite vida. Há quantas pessoas destruindo a sua própria casa por conta de rebeldia, por conta de soberba, por conta de orgulho. E sabe a palavra de Deus, mas não pratica. Foi ensinado, mas não faz. Essa é a grande questão, irmãos. E a história de Manassés não para por aí. Eu vejo Manassés um homem que ele errou conscientemente. Por quê? Porque Deus o alertou. Nós lemos aqui que Deus o advertiu. Manassés ele errou, não foi por conta de uma falta de advertência. Deus tomou cuidado e disse: Manassés, Manassés, cuidado, você está caminhando no caminho errado. Tome cuidado. Deus o alertou, Deus o corrigiu. Mas esse homem, ele caiu por conta de uma ignorância. Perdão, ele não caiu por conta de uma ignorância, porque ele conhecia. Mas por causa de uma negligência. Por causa de um coração duro, que não ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu, mas não obedeceu. E quantos de nós, irmãos? Quantos de nós aqui ouvimos a palavra de Deus em nosso meio, dizendo: conserte, ore, busque, arrepende-se, cumpra a vontade de Deus, faça o que Deus manda, que esse é o caminho certo. Mas por causa de uma negligência, de um coração não convertido ainda, paga um preço muito alto. A gente não cai sem saber, irmãos. Viu? As tragédias da vida muitas vezes acontecem em nossas vidas. É porque nós geralmente cavamos essas tragédias. Manassés foi um homem de muitos pecados. A Bíblia fala que ele pecou contra Deus, tornou-se feiticeiro, derramou sangues inocentes, até seus filhos ali foram sacrificados para outros deuses. Ou seja, Manassés foi o pior tipo de ser humano que poderia existir num reinado. Se existia um rei ruim, foi esse cidadão aqui. Não fez nada que prestasse. O que aconteceu com esse homem aqui? Nós podemos observar que as atitudes de Manassés provocou o juízo de Deus. O pecado desenfreado de Manassés provocou a ira de Deus e atraiu o juízo de Deus sobre a vida dele. Então, Manassés pagou o preço. Meus irmãos, muitas vezes, a gente paga um preço muito alto, muito caro, por conta de uma rebeldia nossa. E nós precisamos vigiar. Manassés foi orientado. Manassés aqui, ele foi preso. A Bíblia fala que o rei da Síria levou o cativeiro. Isso por permissão de Deus. Ele pagou um preço muito alto, ele foi humilhado. A Bíblia fala que ele foi levado na gaiola como um bicho. Agora imagine, um homem que tinha tudo na vida, se tornou como um animal. Foi isso que aconteceu. Mas o que eu acho interessante, que Deus entregou a ele aquilo que ele buscava. Essa é que é a grande questão. Deus entrega nas nossas mãos, irmãos, aquilo que nós buscamos. Essa é a grande questão. O problema é que muitas vezes a gente quer receber de Deus aquilo que nós não semeamos. E a gente fica brincando. Ou então sendo religiosos, que é o pior ainda.
Manassés foi um homem que sofreu angústia. Irmãos, eu vejo aqui na vida desse homem, para mim a pior dor que existe na vida de um ser humano chama-se angústia. Angústia de alma. Isso dói, irmãos. E esse homem sofreu. E muitas vezes essa angústia na nossa alma, ela vem por conta de fruto de pecado. De coisas erradas que nós fazemos. Já reparou que a gente erra sabendo que estamos errando e está errado mesmo, e a gente só observa aquilo depois que nós fizemos o erro? Aí a nossa alma fica angustiada. Não é ruim isso? Não é ruim, Ricardo? Rapaz, a pior coisa do mundo é isso. É você fazer aquilo que não pode fazer, mas mesmo assim você faz. Mas aí depois, de repente, você vê que aquilo não compensa. Porque a sua angústia ela é muito grande, diante do seu erro. E foi exatamente o que aconteceu com Manassés. Ele sabia do seu erro. E ele se angustiou. E muitos de nós, irmãos, caímos nesse perigo de entrarmos nesse momento das nossas vidas por conta de uma rebeldia. E a gente tem como sim, meus irmãos, nos livrar das coisas erradas, nos livrar do pecado. Nós temos Deus. Nós temos um Senhor que se compadece de nós. Nós temos um Deus que nos orienta. Nós temos igreja. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos irmãos que podem nos abraçar nos momentos em que nós não estamos bem, nós estamos rebeldes. Deus não deixa a gente cair sozinho. Portanto, nós estamos aqui diante de um cenário, de uma história triste para muitos. E para muitos também um caso encerrado. Porque quando a gente se depara com uma pessoa como esse Manassés, o que a gente faz? Não, isso aqui não tem jeito não. Né? A gente, principalmente a gente que começa a caminhar com gente, com pessoas, a gente olha por uma questão de fraqueza nossa, a gente fala assim, rapaz, isso aqui não tem jeito não. Aí você sabe qual que é a nossa primeira atitude? É se afastar. É sair dessa pessoa. É como mãe bate num filho. Você já viu qual é o recurso da mãe que bate com o filho? É porque quando ela faz, não, isso aqui não tem jeito mais não, tem que bater mesmo. Fala Deus, né? Fala até comigo. Mas uai. Mas nessa história aqui, irmãos, a vida desse homem, diante dos olhos de Deus, diante da graça de Deus, ele não teve o seu caso encerrado. A vida dele não acabou, ele não foi derrotado. Eu posso ver Manassés aqui como homem, que ele foi alvo desse amor maravilhoso de Deus. Deus, ele mostra aqui, na sua palavra, através da história desse homem, que o amor, ele é paciente. Que o amor é generoso. Que o amor é benigno. Que o amor não procura os seus próprios interesses. Que o amor não se ressente do mal. Que ele não alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. É um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor que eu vejo de Deus sobre a vida desse homem. Eu quero que nós temos que entender que esse amor de Deus está sobre nós, irmãos. E nós não podemos precisar pagar caro assim como Manassés pagou. Mas vamos olhar para Deus. Vamos fazer aqui o contrário de Manassés.
Porque Manassés, ele teve só uma compreensão quando ele chegou lá na lama. E a gente não precisa de chegar lá na lama para entender esse amor de Deus que está sobre nós. E o melhor de tudo, e esse amor que envolve em nós, nós precisamos praticar com o próximo. Porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Entendam que esse amor manifestado na vida de Manassés, ela não se manifestou apenas na vida de Manassés, mas de todo o povo de Judá. Manassés compreendeu isso. Aquele amor que envolveu de Deus sobre ele, ele passou para as pessoas também. Manassés, ele aprendeu a ter compaixão também. Então, nessa história nós podemos ver a suprema graça de Deus. Vamos ler o versículo 12. Deixa eu voltar. Versículo 12, vamos ler todos juntos aqui. Versículo 12 e 13. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Gente, um homem miserável, condenado diante de uma sociedade que errou, mas ele chegou diante de Deus arrependido, rendido ao Senhor. E o que Deus ofereceu para ele? Somente amor. Somente a mão. Toma aqui, meu filho. Eu estou aqui. Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para te dar um novo estilo de vida. Eu estou aqui porque eu te amo. Eu quero ver você bem, eu quero ver a sua família bem, eu quero ver toda a nação bem. E foi exatamente o que Deus fez para ele. Deus nos ensina aqui, queridos, que o amor de Deus não tem limites. E é esse amor que a igreja precisa viver. É esse amor que precisa ser vivido dentro da nossa casa. Um amor sem limites. Porque muitas vezes nós erramos, irmãos. E o que nós estamos falando aqui durante esses 6 meses, que o amor, ele é a essência de Deus. E se nós somos convertidos, conscientes que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos exercer esse amor. O amor em nome de Jesus não é sentimento. O amor é a razão da nossa vida, irmãos. Por isso que o amor precisa ser a nossa razão, o nosso estilo de vida. Nós precisamos exercer esse amor todos os dias, assim como Deus exerce. Essa passagem nos mostra que Deus ama até mesmo o mais desprezível, pervertido e rebelde pecador. Portanto, irmãos, nós temos um Deus que é rico em perdoar. Que tem prazer de fazer o bem. Um Deus que compreende. Um Deus que é paciente. Imagine só um cidadão que era feiticeiro, que se tornou feiticeiro. Deus o abraçou. Entendo, irmãos, que a causa do amor de Deus está em si mesmo e não em qualquer virtude que haja em nós. Eu quero que nós, essa noite, possamos tirar algumas lições. Manassés,
da forma como ele era, experimentou a proteção de Deus, experimentou o poder de Deus, experimentou a provisão de Deus, a perfeita justiça de Deus, e experimentou a graça de Deus sobre ele. Quero encerrar aqui para dizer a vocês, a todos nós, não vamos desperdiçar esta graça que está sobre nós, irmãos. Vamos valorizar essa graça que faz parte das nossas vidas. Não vamos abrir mão da presença de Deus, da essência de Deus que está sobre nós. Queria que toda a igreja ficasse de pé, que nós vamos ler mais uma vez, todos juntos, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Acho interessante que Deus mostrou todo o seu amor diante dos reis, diante dos profetas. Os discípulos de Jesus vivenciou isso na vida de Jesus. E a igreja do Senhor experimenta isso através da ação do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Eu quero clamar a Deus aqui esta noite para que esse sopro de vida venha soprar sobre os nossos corações. Para que nós venhamos viver o Evangelho do Senhor. Esse amor, que é a essência do Evangelho. Esse amor que é verdadeiramente a presença de Deus. Então vamos ler todos juntos até o 7, que diz o seguinte: o amor é... É isso, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós não vamos cantar agora, porque isso aqui precisa de oração, viu? Isso aqui que nós ouvimos e lemos, não é para qualquer um não, irmão. Não é para qualquer um não. Isso é difícil de viver. O amor não é sentimento, é decisão, né? Eu quero dar oportunidade a você a se juntar a mais um irmão. A um irmão. E eu queria que você, juntamente com ele, clamasse ao Senhor: ajuda-nos a viver essa verdade. Ajuda-nos a viver a esse amor. Perdoa o meu pecado. Perdoa as minhas falhas. Mas eu quero viver isso. Eu quero viver esse amor. Deixa na projeção ainda, por favor, esse amor, versículo 4. Abraça o seu irmão e ora a Deus. Fala assim: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver o reino de Deus dessa forma. Isso é fé, irmão. Isso é fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos aprender que fé não é só aquilo que Deus pode nos dar naquilo que seja de objeto. Mas nós precisamos crer numa transformação, num novo estilo de vida, numa nova mente, um novo coração. É isso que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus não são os bens que Ele te dá. O que glorifica a Deus é o que Ele faz sobre a sua vida. E transforma você todos os dias. E que você vive esse amor todos os dias. Foi assim que Jesus viveu por nós. E é assim que nós devemos viver como igreja do Senhor, com todos os nossos irmãos. Da sua casa, no seu trabalho, na igreja. Deus deu oportunidade para Manassés ter um avivamento na vida dele. Ele foi avivado.
E eu tenho fé ainda que eu vou ver essa igreja, uma igreja avivada. Uma igreja que transmite o amor de Deus. Uma igreja que glorifique a Deus através das suas atitudes. Da forma como age. Da forma como prega. Da forma como anda. Senhor, eis-nos aqui. Estamos aqui em oração. Estamos aqui em intercessão por nós mesmos, pela tua igreja. Eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que através do Espírito Santo do Senhor, essa noite, que o Senhor esteja soprando sobre nós. Que haja um sopro de vida sobre a tua igreja, levando a tua igreja a um nível maior do que já está. Uma igreja, Senhor, que vive a essência do Evangelho. Eu quero orar aqui, ó Deus, que essa igreja não seja movida pelo que conhece, mas por aquilo que ela é. E nós queremos ser uma igreja que ama, uma igreja que transmite amor, que anda em amor, que reflete o amor de Jesus. Portanto, ó Deus, toma os nossos corações aqui esta noite. Toma as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja lavando a nossa mente, a nossa forma de pensar. Que o Senhor esteja limpando os nossos corações de sentimentos, ó Deus, impuros. Uma consciência de um evangelho que não é o seu evangelho. Que seja assim, Senhor. Que o Senhor venha mover em nossos corações e fazer de nós, ó Pai, um povo que alegra o teu coração, que carrega as marcas da cruz de Jesus sobre nós. E que seja assim todos os dias, Pai, em nossas vidas, até a tua volta. Amém e amém.